Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, dia 18 de setembro, segunda-feira da 24ª semana no Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. E antes da homilia, quero lembrar e convidar. Amanhã, dia 19, é Missa do Impossível com São José. Todo dia 19 a gente celebra São José aqui em Alto Piquiri, no Santuário São José, 6 da manhã e 19h30. Tudo transmitido pelo YouTube, das 6 da manhã também, e inclusive pela TV Evangelizar. E dá tempo de você se organizar e vir estar conosco. De modo especial, essa missa das 6 da manhã, para quem vem de longe, a gente tem uma programação especial na parte da manhã, que é uma peregrinação, uma manhã de retiro. No final dessa homilia, quando o Padre der a bênção, vai ficar aí um vídeo na continuidade, para você ver um pouquinho como é essa nossa peregrinação. E caso você queira estar conosco, é só chegar por aqui, tá certo? Vamos então ao Evangelho de hoje, Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, e diz assim: Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então, Jesus pôs-se a caminho com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a fé desse centurião, desse pagão, que deixou Jesus admirado. O evangelho de hoje, então, a gente pode dividir ele aqui em 3 momentos, né? A importância do ouvir sobre Jesus, a importância de ser estimado e ter quem nos estime, né? E a fé na palavra. Então, o evangelho diz que Jesus entra em Cafarnaum e tem ali um oficial romano. Ele não é um judeu, ele é um pagão, né? Mas ele tem um empregado a quem ele estimava muito. É um empregado, mas ele tem um carinho por esse empregado, né? E a ponto dele pedir, né? Olha, eu não queria que ele morresse. Será que vocês não conseguem falar com Jesus? Mas olha só que interessante. O oficial, né, que nunca tinha visto Jesus, ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem, né? Fala lá com Jesus, pede para Jesus pela cura desse meu amigo, desse meu empregado. Então, o primeiro ponto aqui, gente, a importância do ouvir falar de Jesus. São Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, veja, meus amados, a importância da gente ouvir, né? Muitos desânimos, tristezas, muitos medos nos vêm do quê? Do que a gente fica ouvindo, do que a gente fica vendo, visualizando. Assim como o ânimo, a coragem, uma decisão, uma iniciativa também vem daquilo que a gente fica ouvindo e vendo. Então a gente precisa ter tempo mesmo para ouvir falar de Jesus. Jesus precisa entrar pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos, seja pela pregação da palavra, não é? Seja pelos testemunhos, pela leitura, pelo YouTube, né? É muito importante ouvir falar de Jesus. É assim que a fé cresce. Esse homem aqui, esse oficial romano, ele foi tomado de uma fé, de um poder, né, do poder da fé, que vinha sendo construída dentro dele a partir daquilo que ele ia ouvindo falar sobre Jesus Cristo. Então, quanto mais sobre Jesus estiver guardado no nosso coração, na nossa inteligência, na nossa memória, melhor ouvir falar de Jesus, né? Eu tenho recebido muitas mensagens, muitos feedbacks, né, das pessoas que estão fazendo a Quaresma de São Miguel conosco, aquele nosso vídeo diário, né, do quanto tem sido bom rezar e meditar ao mesmo tempo, e também daqueles que fazem o nosso diário espiritual, né? Final desse mês agora, quando acaba a Quaresma de São Miguel, você que faz parte lá do nosso site, vai estar já o diário espiritual do mês de outubro,
que é um jeito da gente ouvir falar de Jesus, né? Então aqui você escuta sobre tudo, né? Entra pelo ouvido, mas com o nosso diário espiritual a gente estuda um pouquinho, entra pelos olhos, esse grifar, esse escrever, né? Isso ajuda a reter ainda mais dentro de nós sobre Jesus, sobre a palavra, para que a gente encontre fé em nós quando a gente encontrar os nossos impossíveis, que era a situação do amigo aqui. Então, primeiro ponto, a importância de ouvir falar sobre Jesus. Segundo, a importância de ser estimado por alguém e ter quem nos estime. Veja, um empregado a quem estimava muito, mas ele não tem coragem de ir até Jesus. Ele faz um corta-caminho ali, né? Ele vai pedir para os judeus, para os anciãos. Ó, vocês são judeus, judeu com judeu se entende, né? Conversa lá com Jesus, fala do que está acontecendo na minha casa. E aí eles chegam em Jesus e pedem com insistência e dizem assim, ó, o oficial merece. Olha só, Jesus, vai lá, ele merece que faça esse favor, porque ele, vou grifar aqui com o meu verde Palmeiras, estima o nosso povo, até construiu uma sinagoga para nós. Ele nem vai, porque ele não é judeu, mas construiu uma sinagoga para nós. Queridos, sermos estimados pelas pessoas, né? Sermos estimáveis. Às vezes a gente reza tanto, mas tem gente que, ao mesmo tempo que reza, onde passa deixa a porta fechada, arruma confusão. Esse homem, ele era estimado. E olha, é a fé dele, é o ouvir sobre Jesus que movimenta tudo isso, mas no meio desse milagre, por 2 vezes aparece essa qualidade humana, estimar e ser estimado. Então nós temos lá na cama um homem sem nome, a gente nem sabe quem é, está para morrer. E nós temos aqui Jesus. No meio do caminho tem o quê? A fé, tem que ter, mas no meio do caminho também tem a estima. Ele estimava o empregado, e ele que estimava o empregado era estimado pelos amigos de Jesus que vão terminar de chegar em Jesus. Então isso aqui é uma qualidade muito humana. E é triste quando pessoas muito religiosas ou que têm muita fé, gostam muito da Bíblia, não são estimadas, nem estimáveis. Então ser estimado, né? Senhor, ele merece, ele ajudou a gente a construir a sinagoga, sabe? Ser estimado, fazer um favor para o outro, ser generoso, estender a mão. Então, a fé é um poder, né? A oração é um poder, mas existe um poder na estima, em ser bem visto, bem quisto e admirado pelas pessoas, né? E porque um estima o outro, tudo isso chega em Jesus. E aí Jesus se põe a caminho para ir à casa do homem. E esse homem, então, vai dar um show dizendo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, na minha casa. O que a gente reza toda a missa é esse versículo aqui. Mas diz uma palavra, aqui está dizendo, ordena. Aqui, ó, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Ordena com a tua palavra. Eu também estou debaixo de ordens e eu governo com a palavra. Eu digo vai, vai, eu digo vem, vem. Veja, esse homem entendeu aqui o poder da palavra, né? O poder da obediência e o poder da palavra. E como aquele que é superior governa pela palavra. E ele reconhece que Jesus é superior. Ele está dizendo, Senhor, na minha vida é assim, eu falo, acontece. Se o Senhor falar, também acontece. A tua autoridade da palavra, né? Nós estamos aqui em Lucas 7. Por esses dias, semana passada, a gente leu Lucas 5, lembra? Pedro dizendo, Senhor, mas em atenção à tua palavra eu lanço a rede. E a rede então se enche, né? Então veja, a palavra de Jesus que tem poder para ordenar e pôr em ordem a nossa vida, né? Submeter as nossas escolhas, os nossos sonhos à palavra, mas submeter também os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, que tudo se cumpra pelo poder da palavra. E quando a gente escuta a palavra, entende, visualiza algo e deseja aquilo, poxa, eu queria ser assim, eu queria superar isso, eu queria sair desse pecado, eu queria alcançar aquela virtude, tudo é possível porque essa palavra tem poder de ordenar, de trazer vida, né? E aí Jesus ficou admirado, que coisa interessante, né? Um pagão causando admiração em Jesus. E Jesus diz, eu vos declaro, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Deus me livre. Nem mesmo na igreja, na paróquia, encontrei tamanha fé. Veja, meus queridos, nós não podemos perder a fé na palavra. Senhor, ordena com a tua palavra. Então hoje, queridos, continuemos, nos animemos, né, a ouvir a voz de Jesus. É importante ouvir sobre ele.
Peçamos a graça de sermos estimados, de ter quem nos estima e de lutarmos por aqueles que estimamos, né? E que o Senhor nos dê a graça de uma fé que deixe Jesus admirado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.